Fala, senhores e senhoras, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do nosso canal. Hoje, tudo o que você precisa saber antes de começar a investir. Investir é sim uma decisão certa, é sim uma decisão certeira, se você sabe o que você está fazendo, se você sabe onde você está colocando o seu dinheiro. Não é golpe, não é pirâmide financeira e você só vai se dar bem se você buscar o conhecimento. Ninguém te promete ganhos fáceis aqui. Nada que vem fácil, tudo que vem fácil vai fácil. Então fica nesse vídeo até o final para você saber tudo que você tem que saber antes de começar a investir o seu dinheiro. Primeira coisa que você tem que ter em mente antes de começar a investir é a diferença de renda fixa para renda variável. Renda fixa é uma renda que não varia, mas quando você estuda, você entende que ela varia em alguns dos seus investimentos, mas que não é tão volátil. Por isso que ela é chamada de renda fixa, ou seja, menos volátil, mais seguras, mas também traz menos rentabilidade. E ela precisa estar na sua carteira, porque cada tipo de investimento ele tem um poder de transformar a sua vida de alguma maneira. E a gente vai explicar isso com mais detalhes. E você precisa ter renda variável. Aqui tá versus, mas é em conjunto. Você precisa ter renda fixa e renda variável. Renda variável já são rendas que variam muito, ou seja, mais arriscado. Se elas variam muito, é uma maior volatilidade, elas têm rentabilidades maiores, sem garantias concretas de retorno. Mas se você estuda, se você sabe onde aplica, se você busca conhecimento, busca aprender com quem já faz, quem tem resultados nesse mercado, você tem garantias. Muitas pessoas se deram bem nesse mercado da renda variável por conta disso, né? Quais são os exemplos de cada um? Então, se você não viu, né, eu ensinei a diferença como render mais que a poupança, que é justamente no Tesouro Direto, ou no CDB de liquidez diária, né? LCI, que é investir no setor imobiliário, ou LCAs, que é no agronegócio. Renda variável, a gente tem ações brasileiras, por exemplo. A gente tem a Bolsa de Valores brasileira, que é repleta de empresas, Vale, Petrobras, né, Magalu, várias empresas de diversos setores, e você bota o capital lá nela, vira acionista e recebe dividendos. Há várias formas de você receber dinheiro. Tem os fundos imobiliários, que é bem interessante, porque eles te pagam, é como se você tivesse construído um prédio e você tivesse alugado para um inquilino. Você recebe mensalmente por isso. Você recebe mensalmente por esses ativos. Então, os fundos imobiliários também têm diversas características e tem que ser analisado. E quando você pega a manha, você decola. Que você só precisa entender uma vez, o resto você mata. Stonks. Eu cheguei numa parte do vídeo aqui que é muito crucial. A moeda, o real, ele se desvaloriza frente ao dólar. Ano passado, em um ano mais ou menos, desvalorizou 25 vezes para a moeda mais forte. Então o seu poder de compra está ficando menor por vários fatores políticos, vários fatores mundiais também e etc, etc. Mas você não pode ter seu dinheiro só aqui. Você vai saber o segredo dos investimentos ainda nesse vídeo mais pra frente. Então você já entendeu que tem que ter uma carteira de investimento que tem que compor, não necessariamente, mas uma diversificação nesses patamares. Esses são os tipos de ações, tipos de investimentos. Outra coisa, a gente tem que entender o triângulo dos investimentos. Como eu falei, renda fixa. Se eu tenho uma renda que é fixa, que é segura, se ela é mais segura, ela tem menos risco. Se ela tem menos risco, ela me dá menos retorno. Vocês concordam? Veja que risco e retorno são proporcionais ali, né?
Liquidez. O que é liquidez, Matheus? Liquidez é o quão fácil é você se desfazer do ativo. Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo, eu tenho um apartamento aqui na Paraíba, eu quero vender. Quanto tempo você demora para vender ele? Em regra, os bons ativos têm uma liquidez muito alta, certo? Então, se você já escolhe ativos com liquidez muito alta, você tem que se preocupar com isso. Você tem que saber, quanto mais aumentar seu retorno, mais aumenta seu risco. Quanto mais diminui seu risco, diminui o seu retorno. Isso é uma regra. Isso é uma regra. É o triângulo dos investimentos. Você tem que ter em mente isso. Diversificação é a chave. A gente chegou, vou dar um spoiler aqui. No próximo eu vou dar um spoiler do próximo vídeo e espero que vocês, na minha carteira de investimentos, para quem está começando, precisa ver isso aqui. É um vídeo que eu vou fazer, mas não vou entrar em detalhes agora, vou entrar mais em detalhes dessa parte, que é a reserva de emergência, que a gente vai ver nesse vídeo aqui ainda. Diversificação é a chave. Ciclos. Warren Buffett, que batia aí 29% ao ano com consistência, grande investidor, ele diz assim: nunca dependa de única fonte de renda, invista para criar uma segunda. E até nos investimentos, você não pode depender só de renda fixa, porque você não vai ter retorno. Você não pode depender só de renda variável, porque você não vai ter a segurança. Então, você não pode depender só do real, porque você vai ter a imprevisibilidade estatal. Então, você tem que ter uma diversificação. E você, tendo a diversificação, você entra em ciclos. Você vai ver quando você é diversificado, por exemplo, realidade do país hoje. A gente já teve taxa de juros a 5%. Hoje está em 12,25%. Taxa de juros muito alta. Então, quem está se beneficiando? Renda fixa está se beneficiando com isso. Quem está apanhando? As empresas, os fundos imobiliários, renda variável está caindo. Qual o pior erro do investidor iniciante? Compra um ativo a R$50, em 2 semanas ele se desvaloriza 15, 10%, ele vai e vende. Só que era o momento dele estar comprando mais, porque o ativo está em desconto, está descontado. Se ele está desvalorizando, ele está sendo negociado a um preço mais baixo. Você tem que entender o cenário macro da coisa. A economia é cíclica. Esteja preparado para as marés altas e baixas, porque ambas são inevitáveis. Aqui é o gestor de fundos, né? Ray Dalio, que vem falando isso. Então, ela é cíclica. Quando alguma coisa está em cima, a outra está embaixo. Quando uma coisa está embaixo, a outra está em cima. Então você não pode aproveitar só um lado da moeda. Você tem que aproveitar tudo. Se você fica nisso aqui, nessa montanha russa, você só se prejudica. Você tem percas, na verdade. Outra coisa que você está começando a investir, se você quiser um vídeo falando como montar isso, tem a ver com essa carteira, que 50% dessa carteira, essa carteira é minha, pode ser adaptada para sua realidade, como eu posso arriscar um pouco mais, pela minha idade, pela situação da minha vida atual. Então eu tenho uma carteira que eu não foco 100% na reserva de emergência, eu já estou montando minha carteira com renda variável, né? Renda variável e algumas aplicações fixas, como pós-fixados e etc. Criptomoedas, dólar, que é as ETFs internacionais. Se vocês quiserem, Matheus, não estou entendendo alguns termos, bota aqui que eu vou fazer um vídeo, bota aqui o vídeo que você quer e deixa aqui para a gente se ajudar sempre. Reserva de emergência. Um coordenador uma vez me disse assim, ele não gostava muito de mim porque eu era o pior aluno da sala. Dito isso, eu meio que ele disse assim, e eu prestei muita atenção nisso e levo até hoje. A vida é feita de imprevistos. Então imagine lá, você adoece. Imagine você passa por uma doença muito grave. Imagina você é demitido. Imagina seu carro quebra.
Imagina alguma coisa na sua família, que algum familiar seu precisa de dinheiro. Como é que você vai ter tudo alocado em renda fixa, em renda variável e não tem sua reserva de emergência? Matheus, como é que eu monto minha reserva de emergência? Vou deixar um vídeo aqui mostrando a diferença fixado entre a poupança e Tesouro Direto CDB. Eles são aplicações que rendem a taxa de juros do Brasil, que é acima da poupança, ganham da inflação e eles podem ser retirados a qualquer momento, a qualquer hora. Então você vai ver que em renda variável tem alguns ativos que você não pode tirar a qualquer momento e vai demorar um pouco. Mas você precisa da reserva de emergência. 6 meses do seu custo de vida, 6 a 12 meses, né, do seu custo de vida. Ah, Matheus, eu ganho 3 mil, eu gasto 2 mil, então seria 2 vezes 6, que seria 12 mil sua reserva de emergência, seu custo de vida, para algum imprevisto, né? E posteriormente, quando vocês forem ficando mais maduros, vocês podem entender que essa reserva de emergência pode aumentar, mas não para emergência também, mas também para oportunidades. Se prepare para as crises. E outra, né, rapaziada? Conteúdo aqui feito de todo coração. Deixem um like para fortalecer o canal, para atingir outras pessoas, para essa palavra ser compartilhada. Esse é o intuito maior, é a compartilhação da palavra. Então deixa o like, se inscreva no canal para a gente atingir o máximo de gente. E você tá evoluindo todos os dias, porque aqui vai ter conteúdos que nenhum curso paga. Eu já gastei muito estudando isso, investimento, gastei algum dinheiro relevante em livros, em treinamentos para isso. Último item: se prepare para as crises, compre na baixa. Comprei o item ali, ele baixou. Se ele for um bom ativo, você deve comprar mais, porque quando ele se valorizar, ele vai te dar muitos ganhos. Tenha estômago para ver seu portfólio cair. Então você tem que ter esse estômago para ver você perdendo esse valor, entendeu? Você perdendo essa renda, porque é o mundo dos investimentos. Você tem que ter cautela, escolher os bons ativos e entender que quem determina o valor deles é sim eles, mas o mercado determina o valor deles muito antes. Então é as pessoas, se elas ficam com medo, vendem, esse ativo cai. Então entenda bem e aproveite as oportunidades. E por fim, tente nunca vender a sua carteira de renda variável, suas ações, seus dólares, porque é aquilo que vai dar no longo prazo a aposentadoria, a rentabilidade, é aquilo que vai te botar no jogo. Então, você não criou uma reserva de emergência, aconteceu uma besteira na sua vida, você vai ter que tirar da sua renda variável, que é ali o item principal, o ponto chave para sua aposentadoria, entende? Então é isso, rapaziada. Para finalizar, eu digo aqui mais ou menos como é minha carteira, né? Então eu dólar, empresas internacionais por meio de ETFs, criptomoedas, né? Cada carteira tem que ter bons ativos, fundos imobiliários, ações, CDB, né, para reserva de emergência, renda fixa, enfim, e é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem aqui sugestões de vídeos, o que vocês querem ver, e vamos rumo à liberdade.